Bora lá, pessoal, para mais uma aula, né? Sobre a segurança do trabalho. Hoje a gente vai falar sobre os acidentes de trabalho, né? Então, um acidente de trabalho é o acidente que se verifique no local e no tempo de trabalho e que produza direto ou indiretamente uma lesão corporal, uma perturbação funcional ou de doença que resulte a morte ou a redução na capacidade do trabalho ou de ganho, né? Acidente de trabalho, eu tenho uma doença profissional, onde a doença profissional ela é entendida, a doença que foi produzida ou foi desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério da Previdência Social. Ou seja, foi uma doença que foi ou foi produzida ou que foi desencadeada pelo exercício do trabalho. A doença do trabalho ela é entendida, adquirida ou a desencadeada em função de condições especiais, ou seja, não foi aquela que foi exercida, foi pela condição do meu ambiente de trabalho. Em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se relacione diretamente, constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério da Previdência Social. Então, equipara-se ao acidente do trabalho. Então, o acidente que foi ligado ao trabalho, que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído direto para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade do trabalho, ou produzida lesão que exija a atenção médica para a sua recuperação. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de ato ou de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro, companheiro de trabalho, ofensa física intencional, inclusive de terceiro por motivo que disputa relacionada ao trabalho, ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, ato de pessoa privada ou de uso da razão. Então, uma doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade, um acidente sofrido pelo assegurado ainda que fora do local ou horário de trabalho. Por exemplo, eu sou enfermeira, eu trabalho num distrito de Tauá. Então, para eu ir para o meu local de trabalho, eu preciso de um deslocamento, né, em uma região longe, uma região, uma estrada que tem muitas curvas, né? Então, o meu deslocamento até eu chegar na unidade física, né? Se eu sofrer um acidente, ele é contabilizado como um acidente de trabalho. O meu horário de almoço, eu fico na unidade. Então, se acontecer alguma coisa comigo, né? Algum acidente, eu me cortar, eu, sei lá, quebrar meu pé numa queda, é contabilizado como um acidente de trabalho, né? Se for no horário do meu deslocamento, né? Estou saindo do trabalho, indo para minha casa, acontecer alguma coisa, é um acidente de trabalho. Então, um acidente sofrido pelo assegurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Por exemplo, na execução de ordem ou realização de serviço sobre a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta, dentro dos seus planos para melhor capacitação de mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive de veículo de propriedade do segurado, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive num veículo de propriedade do segurado. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local de trabalho, durante esse, o empregado é considerado no exercício de trabalho. Então, o que não é considerado uma doença de trabalho? Uma doença degenerativa, uma doença inerente ao grupo etário, uma hipertensão, uma diabetes, a que não produz uma incapacidade laborativa, sei lá, uma gripe, mas eu consigo ir, né? Uma doença endêmica adquirida por o segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo aquela que eu tenha pegue, mas foi comprovado de que foi resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do meu trabalho.
desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrente de força maior. Não é considerada agravação ou complicação de acidente de trabalho a lesão que resultante do acidente de outra origem se associa ou se superpõe à consequência do anterior. Causas de acidente de trabalho. As causas do acidente de trabalho elas podem se dividir em causas humanas, materiais e fortuitas, onde as causas humanas elas assentam em ações perigosas mas que foram criadas pelo homem, cuja origem pode residir em diversos fatores, como a incapacidade física, a incapacidade mental, uma falta de conhecimento, a experiência, a motivação, o estresse, o não cumprimento de normas e modos operatórios, a dificuldade em lidar com uma figura de autoridade, o não cumprimento de modos operatórios, dentre outras. O fator humano ele é condicionado pelo meio ambiente interno, influindo e afetando o comportamento dos indivíduos considerados isoladamente em grupo. As causas materiais, elas fundamentam-se em questões técnicas e físicas perigosas, apresentadas pelo ambiente quer natural, quer construído e ainda por defeitos dos equipamentos. E as causas fortuitas, que não são uma causa nem material nem humana, elas são mais raras, mas que por vezes constituem a causa única dos acidentes, nada tendo a ver com causas humanas ou com técnicas. As consequências do acidente do trabalho, elas envolvem o trabalhador, a família, a empresa, a sociedade e o país. O trabalhador por quê? Porque ele vai ficar incapacitado de uma forma total ou parcial, temporária ou permanente para o trabalho, né? A empresa, porque a empresa vai perder a mão de obra, vai perder material, equipamento, elevação de custos operacionais, né? A sociedade e o país, por quê? Porque vai aumentar o número de invalidados e dependentes da Previdência Social. A família, porque ela vai ter o seu padrão de vida afetado pela falta de ganhos normais, correndo o risco de cair na marginalidade. Investigação dos acidentes de trabalho. Qual é a importância de eu investigar esse acidente de trabalho? Ou por que eu tenho que investigar esse acidente de trabalho? Então, a investigação ela é estimulada para quê? Para que eu possa identificar os fatores de risco, cuja eliminação desse fator de risco ela vai servir para evitar novos acidentes. Ela vai estudar os fatos para se chegar à causa ou às causas de um acidente. Ela vai analisar essas causas para determinar medidas preventivas a fim de reduzir um acidente ou evitar novos. A comunicação de acidente de trabalho, né, são as CATs. Ela é o documento que registra o acidente de trabalho por ocorrência e agravamento no caso de a doença ocupacional. Ela foi prevista inicialmente pela Lei 5.316 de 67, com todas as alterações ocorridas posteriormente até a Lei número 9.032 de 95, que foi regulamentada pelo Decreto 2.172 de 97. Então, aí um exemplo, né? O modelo da CAT, que vai ser a comunicação do acidente na Previdência Social. Os benefícios em caso de um acidente de trabalho, ou seja, o que é que vai fazer, o que é que aquele trabalhador que foi acidentado vai fazer. Ele vai receber alguma ajuda? Essa ajuda é de quem? É da empresa? É do governo? Então, em caso de acidente de trabalho, ele pode ter um auxílio-doença. Esse auxílio-doença, ele vai ser dado ao segurado que no cumprimento do período de carência exigido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, ele ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Durante os primeiros dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, vai caber à empresa pagar ao segurado ou empregado o seu salário integral, ou seja, não pode ter prejuízo, não pode ter desconto por conta da ausência desse empregado. Então, em caso de enfermidades ou acidente, o trabalhador ele tem o direito ao benefício do auxílio-doença, isso se o afastamento do serviço ele for temporário e superior a 15 dias. O valor do auxílio corresponde à média das últimas 12 contribuições ao INSS. Auxílio acidente, ele será concedido como uma indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia,
O auxílio acidente ele será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado. Vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria, o recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, não vai prejudicar a continuidade do recebimento do auxílio acidente. Os auxílio acidente, direito do empregado. Então, quem tem o direito? O empregado que ele é vinculado a uma empresa e o empregado doméstico. Quem é que não tem direito? O contribuinte individual ou aqueles que contribuem por motivos facultativos. Quando pedir o benefício ao INSS após os 15 dias de afastamento do trabalho, quando intercalados os 15 dias afastados, eles devem ocorrer no intervalo de até 60 dias. A carência no tempo trabalhado exigido, não há carência, ou seja, eu estou com um mês nessa empresa e eu tive um acidente, eu recebo do mesmo jeito. Estabilidade no emprego, 12 meses após o retorno ao trabalho. O FGTS durante o auxílio, o depósito é obrigatório. Aposentadoria por invalidez, ela é realizada ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e a ser-lhes apaga enquanto permanecer nessa condição. A concessão de aposentadoria por invalidez vai depender da verificação mediante de um exame médico pericial a cargo da Previdência Social, podendo o assegurado às suas expensas fazer-se acompanhar de médico da sua confiança. Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida ao assegurado empregado a contar do 16º dia de afastamento da atividade, ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias. Pensão por morte. A pensão por morte, seja por um acidente típico, seja por uma doença ocupacional, ela é devida aos dependentes do segurado por ocasião do seu falecimento. Acidente com pérfuro cortante. As condutas específicas para evitar esse acidente é principalmente, gente, o uso dos EPIs. Não podemos minimizar esses riscos, não podemos passar vistas grossa, né? Então, o uso do EPI ele é fundamental. Então, uso de luva, jamais, em hipótese alguma, reencapar as agulhas, né? Os materiais perfuro-cortantes, eles precisam ser descartados em recipiente próprio, né? Nos descartex. Não desconectar as agulhas das seringas, utilizar sempre material de apoio e não utilizar as lâminas de bisturi desmontadas. Em casos de acidente, faz o uso do AZT, que é os antirretrovirais, como profilaxia. Imediatamente após o acidente, esta medida reduz até 81% o risco de soroconversão pós-exposição. O uso combinado com os demais antirretrovirais visa ampliar a proteção para o profissional acidentado, além de lavar com água e sabão o ferimento ou pela exposta do sangue ou fluidos orgânicos e lavar a mucosa com água em abundância. Então, fazer o uso do AZT, né? Combinar com os demais antirretrovirais, lavar com água e sabão o ferimento ou a pele que foi exposta ao sangue ou fluidos orgânicos e lavar as mucosas com água em abundância. Medidas de preventivas e exposição ocupacional ao material biológico, vacinação contra hepatite B, 3 doses em todos os profissionais de saúde. Então, essas são as medidas preventivas à exposição ocupacional. Então, a vacina, né? O uso de EPIs, luvas, sempre que houver possibilidade de contato com sangue, secreções e excreções, com mucosas e com áreas de pele não íntegra, ferimento, escara, ferida cirúrgica, entre outros. A máscara, gorros e óculos de proteção. Durante a realização dos procedimentos em que haja possibilidade de respingo de sangue e outros fluidos corpóreos na mucosa da boca, nariz e olhos do profissional,
Os capotes, que são os aventais, eles devem ser utilizados durante os procedimentos com possibilidade de contato com material biológico, inclusive em superfície contaminada. Botas, proteção dos pés em locais úmidos ou com quantidade significativa de material infectante, centro cirúrgico, áreas de necropsias e outros. Recomendações específicas devem ser seguidas durante a realização de procedimentos que envolvam a manipulação de material perfuro-cortante. Máxima atenção durante a realização dos procedimentos. Jamais utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam materiais perfuro-cortantes. As agulhas não devem ser reencapadas, entortadas, quebradas ou retiradas da seringa com as mãos. Não utilizar as agulhas para fixar papéis. Todo material perfuro-cortante, agulhas, scalp, lâminas e bisturis, vidrarias, entre outros, mesmo que estéril, deve ser desprezado em recipientes resistentes à perfuração e com tampa. Os recipientes específicos para o descarte de material, ele não deve ser preenchido acima do limite, ou seja, não posso encher para escorrer de material. Tem que ser 2/3 de sua capacidade total, devem ser colocados sempre próximo do local onde é realizado os procedimentos. Então, o recipiente mais apropriado para colocar esses materiais, né, é o Descartex, que a gente chama, né? O Descartex, ele é constituído de bandeja interna, que ele vai garantir a segurança contra o vazamento de líquidos, uma cinta interna, que é em papelão rígido, ocupa toda a área interna, que evita perfurações nas paredes e cantos do coletor. O fundo, que é um papelão rígido, que vai evitar a perfuração do fundo coletor. Eu tenho ainda um saco plástico de dupla utilidade, além de transportar o coletor. Ele forma um duplo revestimento garantindo a proteção contra o vazamento de resíduo. Então, essa é a constituição, né, a formação de um Descartex. Mais uma vez, obrigada, né, obrigada pela atenção, obrigada pela disposição. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo.